Pior que o resultado no Chile, só o desempenho dentro do campo. Não tem explicação, é difícil explicar. Um jogo controlado, um jogo na mão, um jogo tranquilo, com 1-0, né? E olha, 1-0 logo aos 9 minutos. Rubens, o coringa do Cuca, fez de quase tudo. Roubou a bola, tabelou e colocou no fundo da rede. Para o lanterna do campeonato e do grupo, não tinha jeito. Era vencer ou vencer. E foi o Álvaro Ramos, com seus 1,69 m de altura, quem colocou os chilenos mais perto da vitória. Já na volta do segundo tempo, o próprio Ramos, de costela, com as costas, seja lá com o quê, colocou o Iquique na frente. 6 minutos depois, Orediana ampliou a vantagem. Bernard ainda diminuiu, mas a reação parou por aí. Placar final, Deportes Iquique 3, Atlético 2. A gente está muito aborrecido, procurar entender bem o que aconteceu. Não adianta, hoje nem adianta falar em números, essas coisas, porque é redundância, né? Chover no molhado. E a gente tem que encontrar soluções, né? Agora o grupo do Galo embolou de vez. Com a vitória em casa diante do Caracas, o Cienciano assumiu a liderança com 6 pontos. Logo depois, com 5, vem o Atlético e a equipe da Venezuela. Por último, está o Iquique, a 2 pontos do líder. Ou seja, para poder passar de fase, o Atlético não tem outra receita. Precisa vencer as últimas 2 partidas aqui em Belo Horizonte. A torcida não esperava a derrota, nem eu. Não esperava. E ela veio e a gente, como comandante, tem que ter o equilíbrio, mas achar a origem ou as origens que estão acontecendo esses gols. Aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês estão brincando no Atlético, vocês estão brincando com coisa séria, tá? Brincando com coisa séria. Ah, mas você está querendo dizer o quê? Ah, mas precisa? Se eu abrisse o programa aqui hoje, ficasse todo mundo aqui calado, já era talvez... uma representatividade muito grande diante do vexame que foi ontem. O lanterna do chileno, misto. E esse time atleticano, um banana em campo, cara. Ninguém marca nesse time, ninguém faz falta nesse time. É normal. É normal no primeiro tempo o Scarpa abrir uma bola pro Caio Conceição lá pelo lado esquerdo e fazer assim, para tentar pegar a bola. Não passa. Se atira na bola, porra. É normal, Fausto Vera, não conseguir travar um cruzamento de uma bola para a área e nesse mesmo lance, o panda do Alonso, deixar um fogão, o cara parecia um fogão, o atacante do Iquique parecia um fogão quadrado. Stove. Ganhou do Alonso, fez 2 gols no Atlético, basicamente iguais. O Rômulo no primeiro também, está de brincadeira, Rômulo. Você é um garoto, cara, como é que vocês perdem essas oportunidades? Como é que esse time é tão panda? Como é que é tão arame liso? É uma palmolice do primeiro ao último minuto, cara. Vocês não conseguem envolver adversário nenhum. Vocês não conseguem partir para cima de adversário e dominar um tempo inteiro contra um time que é lanterna. O Iquique, se está aqui no módulo 2 do Campeonato Mineiro, aqui não passa da primeira fase. E tá tudo bem, tá tudo normal. Vai ficar com esse papo aí de logística. Ou vai falar também que não quer disputar a Sul-Americana? Então, quando classificar, diga que não quer. Repassa a vaga. Porque agora é o seguinte, ganhamos, estamos bem. Treinamento, encaixado e tal. Perdemos, a culpa é do calendário. A culpa é da logística. Vocês estão brincando com coisa séria. Nessa próxima janela, tem que ter uma barca de saída do Atlético. Jogador que está aqui. Aliás, jogador, isso tinha que valer para jogadores, tinha que valer para todo mundo que está no clube, ganhando e fazendo o básico. E o clube tem sido um reflexo do que é a gestão aqui fora, né? Porque convenhamos, né? Se dá calote no Cuiabá, dá calote no Atlético Paranaense. Aí o futebol, sabe o que é demonstrado dentro? Um calote da bola dentro de campo também. Só que eu não sei quando é que vocês vão acordar. Porque agora vem o Fluminense. E eu já vou dizer para vocês, hein, uma derrota para o Fluminense no final de semana, daqui a pouco vem alguém que está querendo criar crise. Meu filho, a crise já está instalada faz tempo.
Se perder para o Fluminense no final de semana, eu acredito que cabeças vão rolar. É achismo puro. Não tem nenhuma informação. Mas você acha que cai quem, então? O que não pode, eu acho que nem o Cuca vai aguentar, talvez. Não, mas eu acho que o Cuca nunca será demitido. Não é ser demitido, não. Não é ser demitido, não. O Cuca é um cara que tem vergonha na cara, ué. Quando ele escala um time independente de quem seja e põe em campo contra o Iquique, e esses caras não correm dentro de campo, o time é desorganizado, caiu, perdeu a organização, perdeu. Tá nítido isso. Agora, quando o cara entra em campo e rouba, meu irmão, e dá calote na instituição dentro de campo, eu não posso ficar cego diante disso. Os jogadores não estão nem aí. Com raríssimas exceções. Você pega lá o Coelho, o Rony, o Rubens, o Scarpa ainda tenta alguma coisa, sabe? O Lianco, pô, dispensa comentários, o Everson. Mas tem uma turma aí que não dá, cara. Aí o Cuca precisa parar de bancar jogador que vem pra cá e não rende também. Fala a direção dos caras que não dá, HG. Pô, você tá cansado de saber quem é, ué. Então fala pra gente. Vera é um deles. O Alonso é um panda. Um panda. Dois jogadores? Não, você acabou de falar do Caio, pode continuar. O Caio Conceição. Por que Caio Conceição? Não, Palácios, o Siga que indicou o Palácios, tem que ser o mesmo departamento do clube a pegar o Palácios e arrumar um clube pra ele. O Cuca também. Fala aqui, ó. Então pro Caio, né? Não, falei aqui do Cuca também. Não, mas é porque o mesmo caso se aplica. Aliás, eu falei do Caio Conceição, né? E aí quando o Cuca indicou, por exemplo, o Vitor Hugo, eu adoro o Vitor Hugo. Né? Ontem não dá pra avaliar porque o Vitor Hugo nem jogou, né? Enfim. Mas dá pra avaliar ele pela Juventude. Pela Juventude. Ele não jogou ontem porque por causa de como ele entrou contra o Juventude. Não, mas é o seguinte, cara, falei isso ali na rádio hoje, Galante, qualquer adversário, vira o Real Madrid contra o Atlético, da Série B, da Série A, é o Iquique, qualquer adversário faz uma fumaça na defesa atleticana, que é um negócio maluco. Vamos dividir as responsabilidades? Vamos. Cuca, se você não tem condição de ser protagonista, não seja. Muda o jeito de jogar. Falei isso agora no jogo aberto. Mas tem contra o Atlético Nacional, joga pra cima do adversário, vem pro Brasil aqui, se precisar, joga retrancado, saindo no contra-ataque. Aí ganha aqui, ganha lá. Então, se você não tem condição de ser protagonista, não seja. O exemplo que eu dei pro Elton. Pega um carro motor 1000, põe na 381, que aliás tem uma porcaria cheia de buraco, põe na 381 e vai pra São Paulo. Você vai querer ser protagonista contra um cara que tem um motor turbinado, 3.7, um 5, não vai. Agora, se você está numa estradinha, meu filho, só carroça do seu lado, você no motor 1000, você tem que andar à frente. O Atlético quer ser protagonista, mas não tem condição de ser. Então fecha a casa, muito jeito de jogar. Não vou falar mais nada. Fala aí, Galante. Boa tarde, Everton, turma de casa, dá um abraço. Amigos aqui do estúdio. Olha, a torcida do Atlético nesse momento ela está realmente indignada, porque o que aconteceu ontem à noite foi realmente uma vergonha, né? Porque independente do Atlético estar desfalcado de grandes jogadores, como o Lianco, o Alan Franco, o Arana, o Hulk, o Gabriel Menino, mas o Atlético, o time que estava em campo ontem, tinha obrigação e tinha qualidade para poder vencer o Iquique, que é simplesmente o lanterna da competição do campeonato chileno. A defesa do Atlético, a bola aérea do Atlético defensiva e a ofensiva é um pesadelo. Essa é a grande realidade. Né? Na defesa, parece que é proibido o jogador do Atlético sair do chão. Né? Ontem o Caio, que é grande, não conseguiu subir com o jogador. O Rômulo perdeu o tempo, a noção, e eles fazem gol de cabeça. E já tinha acontecido isso contra o Maringá também. Então são vários erros que começam ali a repetirem um atrás do outro. O Cuca é responsável? É responsável. Agora, o Cuca vem na coletiva e fala, eu me responsabilizo. É claro, ele não vai chegar e vai expor os jogadores dele para piorar a situação. Mas tem muito jogador que está devendo mesmo. E a oportunidade de mostrar serviço teve ontem. Né? E não jogaram absolutamente nada. Olha, é de indignar o torcedor do Atlético, é de tirar a esperança do torcedor que queria ir no jogo contra o Fluminense, feliz da vida, por uma sequência de vitórias. O Atlético não consegue fazer isso. Né? E a questão técnica, ela é gritante. O Júnior Santos, olha, 8 jogos com a camisa do Atlético, 2 lesões, ok, vou dar um desconto pra ele, não tem ritmo do jogo. Mas ele tem que ser mais inteligente na hora de jogar, me desculpa. E custou muito. Mas aí, pô, o investimento foi feito nele, pega a bola toda hora, quer resolver sozinho. Pô, tá sem ritmo de jogo, toca a bola, facilita a jogada. Quando ele tocou a bola, saiu o gol do Bernard. Ontem, sinceramente, nem o gol do Bernard aqui, que jogou até relativamente bem em relação ao que ele vinha jogando ontem, eu posso falar que vai salvar. Não vai salvar nada. Porque ele tinha que fazer isso sempre. Não, ontem, jogando nada também é outro. Sabe? Tem que arrumar um rumo. Tem que arrumar um rumo. E o Everton,
Esse resultado de ontem aumentou mais ainda a responsabilidade da diretoria do Atlético de contratar jogadores nesse mês de temporada. Porque só o Dudu, eu vou falar de novo, só o Dudu não adianta. O Atlético precisa de um volante de contenção. Ontem, o que a gente viu? Pô, o Rubens jogou, o Patrick não jogou por quê? O Patrick não é o volante. O Atlético precisa né? de dois volantes. Você... Não, toquei, mas eu tô falando pra você colocar no time titular pelo menos um. Você precisa de um zagueiro, cara, não um zagueiro, como o Lianco, que sobe na bola aérea, que faz o jogo duro, um cara que chega e que põe respeito, um xerifão pra jogar do lado do Lianco. Olha, você usa esse termo panda, eu não gosto de usar, não, mas eu vou usar. Não pode usar, irmão, porque sinceramente, olha, o meio de campo do Atlético, a marcação do Atlético, e ó, só pra fechar minha primeira participação aqui, faltando 5 minutos, o Atlético estava um gol atrás do placar. E o que você imagina? Vai ter chuveirinho na área, vai o time todo na pressão. Ele tirou o Romulo e ele colocou o João Marcelo. Até não deu um cruzamento faltando 5 minutos, porque o time ficou rodando bola. O Scarpa ontem, sabe o que fizeram com o Scarpa? Chegaram atrás dele e mudaram, tem uma chavinha nele, que é o automático e manual. Quando é manual, é o que ele fez no Juventude. Aí ele faz jogar do jeito que ele quer. Quando ele tá no automático, ele pega a bola, ou ele corta pra bater pro gol, ou ele corta pra cruzar lá do outro lado pro Coelho. Tava descansando. E ontem foi isso que aconteceu. Faltando 5 minutos, a bola não vai pra área não, pô. Aí fica rodando bola, esperando acabar o jogo, gente. De tudo ontem, que você falou. Eu nem consegui dormir, só pra ser sincero. De aqui. tudo que você falou. Não conseguiu dormir? Não consegui. Você é atleticano? Sou muito. Você tem dúvida? Você ficou sem dormir? Boa tarde pra todo mundo. Você lembra da frase quando você disse que não gosta de usar panda? É panda. O Atlético não marca ninguém. O Atlético não marca. O Atlético é que não é a namoradinha que eu tive lá na década de 80, não me marcou. Eu esqueci até o nome dela. Então não dá, cara. Não dá. Esse time não faz falta. Esse time não faz falta. Esse time não marca. Esse time não ocupa espaço, esse time não corre, esse time não compete, isso é fato. Pariu uma vespa pra ganhar do Juventude. Na década de 80 você jogava pra ganhar do Juventude. Quero saber. Acabou o jogo, os caras foram rezar, meu Deus do céu. Obrigado, São Jaconeiro, porque custamos a ganhar do Juventude. Empatou com o Mirassol, sofreu pra empatar com o Vitória em casa, pegou o São Paulo segurado, empatou. É uma dificuldade absurda. Bola parada pra ganhar do Juventude, bola parada pra ganhar do Botafogo. Vai lá e toma 3 free kick. Vocês estão achando que tá tudo normal. Não, e o pior é o Thiago Fernandes ficar dando risadinha aí, achando que a coisa tá tudo maravilhoso. Nós estamos falando sério. É uma cobrança séria do futebol e fica aqui ironizando. É uma cobrança séria, você tá dando risadinha. Eu tô ironizando o quê? Tá rindo de quem então, irmão? Eu tô rindo de vocês ficarem nervosos com uma coisa que tá desenhada. Você não ficou, não. Você vê esse futebol do Atlético, você não fica nervoso vendo isso, não? Cara, a última vez que eu fiquei nervoso por causa de futebol foi 2022. Você não fica mesmo, não. Os caras... Então, se o sujeito pisa na bola com você ri pra ele. É, seleção do Modric. Quem gosta de futebol mineiro tem que ficar preocupado. E você tá olhando pra mim por quê? Você também tá olhando com rindo de canto de boca. Mas que a gente olha pra a última vez que eu fiquei bolado com futebol foi por causa disso. Mas a verdade, gente, é que assim, vocês ainda não aceitaram qual é a realidade do Atlético 2025. A realidade do Atlético 2025 é tomar surra do Iquique, é não conseguir ganhar do Mirassol. O planejamento era bom, não a realidade do Atlético 2025 o planejamento é de uma diretoria que se perdeu e não entende de futebol. O planejamento não era bom. A realidade do Atlético de 2025 é de um Siga incompetente. O Atlético o que significa Siga? Centro de incompetência do Galo. E o Atlético é um bando de incompetentes juntos. E assim, ô HG, eu só deixo muito claro aqui que eu acho que existem bons profissionais no Atlético. E é importante nomeá-los, porque eles são escassos de fato. E aí você chega... Tô falando de futebol, tá, HG? Só sobre futebol. Não tô falando sobre comunicação, não tô falando sobre marketing, não tô falando sobre departamento comercial, de novos negócios, mas do futebol. No futebol, quem entende do assunto, do tema, e tá lá em cima mesmo no organograma, é o Cuca. Quem entende do assunto é o Brax. Quem entende do assunto é o Pedro Moreira. Não necessariamente um cara que foi jogador de futebol vai entender de futebol. Desses 3 que eu tô citando que entendem de futebol, eu tô falando só um é ex-jogador, que é o Cuca. O Pedro jogava não profissionalmente e o Brax não era jogador de futebol. Então nós estamos falando de 3 caras que estão lá no topo do organograma e que entendem de fato que não são ex-jogadores. Não precisa ser um ex-jogador para atuar naquela função. Não precisa ser um ex-jogador para chegar lá e fazer o negócio acontecer. O Atlético tem muita gente que não entende. E se você quiser que eu cite, eu cito. Eu gostaria. Os donos não entendem. E aí quando eu falo os donos, eu digo os 2 que estão ali mais dando as cartas hoje mesmo, que são os menins. O Rafael e o Rubens não entendem. O Rubens porque não participa pouco. Que ele fala, parece pra falar, mas se eles entendessem, o Atlético é o Rafael Menin. Aí entende menos. Porque se ele entendesse, ele estaria
poxa, fazendo o Atlético voar nessa temporada. Aí você vai pegando para mais pessoas que ali estão e que trabalham diretamente com o futebol. Eu acho que o Vitor não entende. Como gestor, não. O Vitor pode comentar, pode ter sido um goleiro bom, pode ter sido o ídolo da torcida, mas o Vitor hoje, por exemplo, ele se sustenta num cargo de diretor de futebol do Atlético pela idolatria que ele tem como goleiro. Quais são os serviços prestados do Vitor como diretor de futebol do Atlético? O que ele entregou ao Atlético? O que ele fez de fato? Hoje ele entrega muito mais. A solução hoje é tirar o Vitor do Atlético? Não, essa é a solução? Essa não é a solução, mas pra mim passa por esse caminho também. Porque a solução é o seguinte, não dá pra você contratar até junho. Com o time que tem. O que o Cuca vai fazer com o jogo contra o Fluminense? Mas, nós vamos rezar pro Arana voltar e pro Hulk voltar bem. É isso. Dá pra você contratar antes de junho e os caras chegarem antes. A sorte do Atlético hoje é que isso não passa só pela mão do Vitor. E que passa pela mão do Paulo Brax. Senão, ele ia esperar iniciar a janela de transferências para pensar quais eram as possibilidades do Atlético. Dinheiro de volta, meu povo! Daqui a pouco a gente continua falando do Atlético que ontem deu vexame. Atenção, meus amigos que estão sofrendo para pagar juros. Continua. Não, mas o que eu tinha para falar, eu falei. É isso mesmo. Eu acho que a solução não é especificamente tirar o Vitor. Mas já aconteceu recentemente. Porque a tragédia é um monte de problemas, né, juntos. Aconteceu recentemente dele falar, inclusive, isso. Ah, não, a gente vai pensando para quando chegar a janela a gente conseguir agir. O Atlético precisa agir muito antes do início da janela. Agora precisa agir. Precisa agir. O atleta tem obrigação. Concorda aqui? Eu acho que ninguém tem obrigação de contratar, mas não é um. Não é dois. Mas o Atlético não pode virar cabide de emprego para jogador. E outra coisa, e tirar alguns coisa também. Não é trazer refúgio, não, tá? Não é olhar para... Porque o Paulo Brax disse assim, vamos ter que ter criatividade para contratar. A criatividade que é preciso ter não é simplesmente olhar para o mercado e falar assim, tá sobrando o Dudu ali? Vem cá. O Dudu, eu entendo que tecnicamente ele tem qualidade, eu falei aqui. O problema do Dudu é outro, né? Que tomara que o Cuca consiga resolver. Caiu no colo do Atlético, pega lá. Pode ser útil? Pode. Melhor do que o Bernardo, né? Se colocar o Dudu de titular ou se estiver no banco, ele entra e muda jogo. Ponto. Ponto. Se a cabeça estiver no Atlético. Agora, o que não dá é olhar para o mercado e você já entende que seu time é um panda. Seu time é um arame liso desgraçado. Você já sabe. Então você precisa meter o quê? Esse time precisa competir mais? Você tem que botar jogador mais físico? Então vai para o mercado e traz jogador físico. Ah, mas não tem dinheiro, então fica com isso aí, ué. Então fica do jeito que tá. E tá muito cômodo também botar a culpa no Cuca, não sei em quem. E os jogadores? Quando é que esses pandas vão começar a resolver dentro de campo? Os que não correm. E eu citei alguns aqui. Ah, mas isso é maldade. Maldade quando joga bem é citado. Quando decide jogo é citado. Quando o Everson fecha o gol ele é citado. Quando o zagueiro arrebenta é citado. Eu contra o Juventude eu falei que o Alonso, a fala da chavinha, né? Viraram a chavinha do Alonso, que ele não foi, pelo menos não foi panda. Mas ontem foi. Ninguém marca nesse time, gente. O Fausto Vera me lembra o Vargas. Gringo do mesmo jeito. Me lembra o Vargas. É a mesma palmolice dentro de campo. Por que você tá rindo, Elton? É de desespero, né? É de desespero que você tá rindo. Com o senhor hoje. Por quê? Tô me lembrando dos tempos nossos lá em Divinópolis. Eu enchi o rabo de Pirão, tô doidão até agora. Tô encantado. Tá me lembrando dos tempos de Divinópolis. Boa tarde, Elton. Boa noite, Valor. Oh, esqueci. Boa noite. Boa noite. Não, nem foi cumprimentar. Eu fiquei até assustado a forma... Eu fui falar boa tarde, completar um comentário do Galante, você me deu uma pum, nossa. Ih, sentiu uma mágoa, hein? Fiquei magoado. Fiquei magoado. Já estava magoado com o futebol baixo do Atlético ontem, né? Futebol medíocre. Aí meu miguxo pega e faz um negócio desse. Desculpa. Tá desculpado. Você sabe que você tá aí porque você quer. Seu lugar é aqui. Obrigado. Agora, tem uma coisa que tem que falar, o Breno chamou a atenção, para a questão da Arena MRV no próximo domingo. Como que vai ser o contato do torcedor atleticano com a Arena MRV e com o Atlético depois de um vexame desse? Um dos maiores vexames da história do Atlético. A gente estava falando sobre que o futebol mineiro está colecionando vexames, né? Foi o Cruzeiro na Sul-Americana, é o Atlético agora também na Sul-Americana, é um combo. Mas falando especificamente do Atlético, estava comentando com o Thiago ali fora, falei assim, Thiago, você percebeu que nesse grupo do Atlético tinha 3 times, tem 3 times, que o grupo não acabou ainda, tem 3 times que é considerado fase bônus de Libertadores? Fase bônus. Sabe quando sorteia a Libertadores e tem um time que é muito ruim, que você tem que ganhar dele na sua casa e na casa dele?
O Atlético tem, no seu grupo, 3 times que é fase bônus. Iquique é fase bônus, tenebroso, horroroso, péssimo dos péssimos. O Atlético deu conta de perder para esse time. Se esse ano não é time, horroroso, péssimo, muito ruim, o Atlético não conseguiu vencê-lo. Respect. Qual é o outro time? Até fugiu aqui da minha cabeça. Caracas. Caracas! Meteu 3 gente. Vamos lá, o Caracas. Tem só uma lembrança do Caracas. O Caracas estava no grupo do Atlético ano passado, na Libertadores. Na Libertadores, o Atlético tinha um grupo que era Atlético, Rosário Central, Peñarol e Caracas. Grupo bem mais forte. O que o Caracas foi? Fase bônus. É isso que eu estou querendo explicar para o torcedor. A ruindade que é o grupo do Atlético, para o Atlético chegar na atual rodada, depois de 4 jogos, o Atlético tem 5 pontos. 5 pontos. Jogando contra 3 times horrorosos, péssimos, muito ruins. O jogo de ontem, ele tem que ser pregado lá no vestiário do Atlético para pegar e falar assim, se fizer o que vocês fizeram, demissão sumária. Demissão sumária. Justa causa? Justa causa, bem lembrado, Thiago. Justa causa. Porque é um horror horrível, terrível. E aí eu volto na questão de como os torcedores vão para a Arena MRV. Os torcedores vão para a Arena MRV, olha o que o Atlético conseguiu fazer. Ele se sabotou. O Atlético, os jogadores que estavam em campo, o técnico, a direção, se sabotou. E por que eu falo isso? Ô Elton, posso fazer uma pergunta? Só um minutinho, só para eu merecia justa causa? Só para eu concluir. O Atlético se sabotou. Por que eu falo se sabotou? Se o Atlético chega com uma vitória para o jogo contra o Fluminense, a recepção do torcedor do Atlético seria muito diferente. Seria assim, estamos de volta à nossa casa, é importante ter essa casa, é a inauguração do tapetinho, vamos ganhar do Fluminense e emplacar 2 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Mas como que vai ser a recepção e com razão do torcedor do Atlético no domingo? Vai ter jogador que quando subir para o aquecimento vai ser vaiado. E eu falo nomes, o Caio vai ser vaiado, Fausto Vera, até o Bernard pode ser vaiado. Então, olha o clima que foi criado para esse time do Atlético no seu retorno à Arena MRV. Parabéns, Clube Atlético Mineiro. Qual que era a pergunta? Quem merece justa causa? Mas acho justa que você causa eu falei alguns caras nomes. Os caras que você falou que são vaiados, né? Que devem ser vaiados. Justa causa, pelo que apresentou ontem. Justa causa? Eu meteria justa causa. causa. Falta de vontade. Deveria nem estar. Falta de vontade. Assim, boa tarde. Eu acho que esse recorte do Atlético, para mim, diferente do que o Thiago Fernandes fala, viu, citando nominalmente, como eu prometi que seria, apesar de ter falta de coragem. Até que enfim. Apesar da falta de coragem, a gente vai mesmo assim. Eu discordo, essa não é a realidade do Atlético, perder para o Iquique, empatar com o Maringá, fazer um jogo tão ruim contra o Vitória, né? O Atlético é que empata com o Vitória. Agora, é curioso, assim, todo mundo já colocou o Thiago até de forma mais específica, é o Siga, é o Vitor, falando do Brax, aí ele fala do Cuca, das competências de cada um. Gente, me desculpem, nada nem ninguém vão me convencer de que o fato do Atlético ter problemas de lesões, ausências, jogadores que não estão rendendo tecnicamente nesse instante, não dá para aliviar a responsabilidade do Cuca. O Atlético não precisa de enfrentar o Maringá, enfrentar o Iquique, enfrentar o Juventude com menos dificuldade e o Vitória só tem capacidade de enfrentar esse time melhor depois da janela. O Cuca precisa de reforço, mas o Cuca precisa também de retomar o caminho do time que ele mesmo reorganizou no Campeonato Mineiro. Eu sei, ele não tem todas as peças disponíveis, não precisa de ninguém me falar isso. Agora, o time está desarranjado para mim dentro de campo, claramente. E aí você vai começar a procurar vilões. Hoje lá no Band News na área, a gente já teve torcedor atleticano que falou, e o Everson, que hora que vocês vão criticar? Tudo bem, tem jogadores que podem não estar bem, o HG cita o caso do Alonso, o Thiago constantemente cita o Fausto Vera. Exausto. Uma parte da torcida, hoje apareceu um torcedor criticando, para ser justo, né? Uma parte foi um torcedor lá no Band News na área falando, e o Everson, daqui a pouco
cada vez mais jogadores vão estar expostos. O Cuca precisa de reorganizar o Atlético dentro de campo, independente das dificuldades, porque esse discurso também daqui não vai decidir os jogos. O discurso de o Atlético tem um elenco curto? Tem. O Atlético precisa de reforço? Precisa. Mas o Atlético tem uma longa caminhada até 12 de junho. Então, assim, no momento em que ele reorganiza no Mineiro, pega o Atlético que tinha boa chance até de não se classificar para a fase seguinte, a gente veio falando, o Cuca realmente... Pô, e agora é só a diretoria que não trouxe, os jogadores que estão machucados, os jogadores... O Cuca tem que tomar o controle da aeronave e ver Cobrança, o que ele pode fazer, no Atlético. o que ele pode fazer com essas peças que ele tem. Tem que o haver Patrick cobrança. não é utilizado. Opa, então o negócio com o Palmeiras não foi tão interessante assim quanto venderam, porque quando aconteceu a negociação, o valor do Paulinho X reais, mais o menino, mas o Patrick é um espectro de jogador. Não existe esse jogador no Atlético hoje. Ó, gente, vocês sabem quem que é o maior? Nós falamos aí de vários adversários que o Atlético pegou. Sabe qual que é o maior adversário do Atlético? Ele mesmo. É o Atlético. E sabe por quê? Atitude. O Atlético ontem não teve atitude. Né? Os jogadores que estavam em campo ontem, eles poderiam ganhar perfeitamente. Os maiores rivais do Atlético hoje estão na gestão do clube. Tudo bem, são os maiores rivais. Mas os jogadores olha só, o Atlético foi ontem, enfrentar esse time aí da equipe. Thiago, o Atlético saiu ganhando de 1-0 no Iquique, saiu na frente. O Atlético tivesse um pouquinho mais de organização, de atitude, um pouquinho mais de concentração, talvez até um pouquinho mais de humildade, não achando o maior rival do Atlético hoje se chama Rubens Menin e Rafael Falta Menin, melhores jogadores de qualidade no elenco? Falta. Agora, falta cobrança e o Cuca falou isso ontem. O Cuca falou, pode deixar que agora vai haver cobrança, tem que acontecer cobrança. E já passou da hora. Não tem jogador que tem que entregar mais. Tá muito cômodo. Muito cômodo pro diretor de futebol, tá muito cômodo pra jogador, tá muito cômodo pra jogador que não joga e quando entra em campo rouba, tá muito cômodo pra jogador que você vê que não tem lugar aqui, ninguém faz absolutamente nada, ninguém arruma um lugar pro jogador, ninguém se vira, ninguém resolve o problema, aí vão planejar, traz 3, 4 atacantes e não traz o volante, aí dispensa o volante, abre mão do volante, que jogou de zagueiro também, porque não tinha zagueiro. Ano passado vocês não aprenderam nada ano passado? Que precisava contratar zagueiro, que precisava... mas trouxe, eu sei que trouxe. Mas e volante, cara? Qual volante vocês olharam? Vocês não têm um volante no elenco. Vocês não têm um volante no elenco. Teve que improvisar. O volante que veio, vocês não colocam pra jogar, que é o Patrick. Vocês não têm um volante. O planejamento que o nobre colega ali elogiou, não tem volante. Vocês não têm volante no elenco. Como é que o diretor de futebol não responde por isso? Outra coisa, quando o Thiago chamou a atenção aqui para a questão física, que absurdo cobrar, absurdo, esse time tá morto em campo, cara. Esse time tá morto em campo, responsabilidade então o Thiago tinha razão. do Cuca também. Então é responsabilidade do Cuca, sim, chega e fala, resolve. A organização é sua, Cuca. Compromisso dos jogadores com você e com a instituição é dos jogadores. E lá em cima, não tem dessa. Fez compromisso, paga. É o Cuiabá, vai lá e paga. É o Atlético Paranaense, vai lá e paga. Tá devendo o Matheus Mendes ali, como o Thiago falou. Eu acho que pagou, eu trouxe que eu acho que pagou isso já ontem. Então mas tudo bem, pagou ontem, mas até ontem não tinha pago. Até ontem o Atlético tinha um atraso. Só pra... Posso trazer? Daqui a pouco você traz a informação. Desculpa, querido. Sabe? Tá muito fácil. Muito fácil. Ganha o salário, fica ali, fazendo o básico. Não dá pra ser assim, não. Por que no futebol é assim? Vai olhar a MRV, bombando. Vai olhar o Banco Inter, bombando. Vai olhar a Itatiaia, bombando. Vai olhar a CNN, bombando. Mas o Atlético pode ser assim, né? Põe aí. Caçar um serviço, só. Tá rindo de quê? Dormiu com Depois coisa, eu bato um papo bom demais com você, você vai adorar. Olha aqui. É coisa boa? Pra nós é. Ué, então pingou na conta. A melhor delícia só não tem jeito. Cara. O meu pingou. Olha, pra falar aqui, você... Pois o Elton também quer. Aí vem alguém e critica. Porque tem que pedir a vez também. Até pedir na vez. Sim, tem que pedir a vez, tem que sinalizar. Vocês estão jogando direto pra mim. Não, que isso. Não, até olhando ali, é os donos da bola mesmo. Aí critica... O dono do HG? Não, não sei. O dono da bola? Você tá engraçadinho hoje, hein, irmão? Dormiu com o Bozo? HG e amigos? É o Galvão? E aí a gente não entende muito bem o que acontece nesse momento. Fala daqui, fala de lá, uma verdadeira balbúrdia. Mas falando sério, o Rômulo, que o HG aqui já criticou, né, HG? E o Rômulo... aí você vai criticar um cara que tem 4 jogos, né? Fez o 4º jogo dele na temporada. E tá sem ritmo de jogo, sim.
porque o técnico optou por não utilizá-lo em outras oportunidades. Mas vamos jogar no colo do técnico, né? Gente, ontem do garoto, né? O Cuca montou um time sem volante de origem. Sem volante de origem. E o Patrick no banco. Eu acho que também é momento de dar a oportunidade da rodagem ao elenco. Agora é tudo profeta acontecido. Mas agora como é que faz, Elton? O Atlético você tira. O Atlético o Patrick tá no banco, ele teve que improvisar e não utilizou o Patrick. Que ele não vai ser utilizado. Que não agradou o treinador. Que o treinador não gostou. Mas isso já aconteceu, olha só. Hoje o Atlético, o Thiago chamou atenção para isso anteontem, falando, o Atlético tem hoje à disposição 2 volantes de origem. 2, não é isso? É o Patrick e o Fausto. O Fausto já tinha entrado no consenso do Cuca que não seria um cara aproveitado. Ou eu tô errado? É isso. Eu tô errado? Não tô. Dava todos os sinais. Ok, dava todos os sinais. O Patrick, que foi o outro que veio, que, lembrando, gente, o Patrick, o primeiro ano que ele jogou como profissional foi agora, em 2025, pelo Atlético. No Palmeiras ele era da base e não tinha jogado com o Abel. Ponto. Mas é ele que veio, é ele que está aqui, dê oportunidade para ele. Não foi desenvolvido. Vamos e não sobe ninguém da base. Se ele foi negociado, se ele entrou no pacote Gabriel Menino, Patrick, para a negociação do Paulinho, que ele tenha rodagem. Vai ser ele a solução? Não, o Elton não está falando isso. O Valu não está levantando a bandeira que ele vai ser a solução. Eu só preciso ver. Eu quero ver, contar ou não, eu quero entender o que é o Patrick. Vamos entender. E se ele não serve nesse momento agora, vai servir quando na temporada? Depois da janela? Hoje a gente não vê treino. Então eu preciso ver ele em campo. E a gente não vê ele em campo. Aí ontem tinha um meio campo que, gente, o Rubens, o Rubens vai pro céu. Isso aí é fato. O Rubens vai pro céu. O Rubens já foi utilizado como meia ofensivo, como atacante, como meia ofensivo, como segundo volante, como primeiro volante, como zagueiro. Como lateral. E tem que lembrar, né? Que ele foi lateral do Atlético, no site do Atlético, quando você abria lá o site, colocava lateral esquerdo. Tava ele do lado do Arana. E a origem dele nunca foi lateral, mas ele serviu como lateral. Você sabe qual que é o problema do Atlético hoje? É que esse Atlético precisa dessas várias... Não, tô muito... Tô bem. O Atlético precisa de várias versões do Rubens hoje em posições diferentes. Porque ele também, hoje, seria pra mim a melhor opção na lateral. Com a ausência do Arana. Sim. Tô com você. Mas não dá, você vai tirar ele do Você meio. tira ele, aí você vai fazer o quê? Aí você vai tirar do meio. Ano passado, vocês lembram, gente? Se ele pudesse, ele faria como o Kakashi. Era o jogador que mais desarmava, sendo reserva. Se ele pudesse, ele faria o justo da multiplicação. Mas eu acho importante a gente falar uma coisa pro torcedor. Tudo bem que o Lianco é titular, o Alan Franco, Arana, Hulk e Gabriel Menino são 5 que não estão jogando, ok? Isso faz falta? Faz. Mas o que a gente está cobrando aqui é o seguinte, pro Iquique não pode. Não pode. Contra o Maringá. Contra o Maringá. Se a gente vem falando aqui do Flamengo, ele fala, pô, nós jogamos sem 5 titulares. Mas era o Iquique, que também não estava com o time todo completo. Aí é pior ainda. Como eu falei na rádio, eu encarnei o Thiago Fernandes hoje na rádio, eu falei, com todo desrespeito aos adversários, com todo achei sua melhor atuação. Que quando pega e fala assim, com todo respeito ao adversário, não, com todo desrespeito aos adversários que eles mereçam. É tudo uma baba. Que é uma baba, o Caracas é uma baba, o Cienciano é uma baba, o Maringá está longe de ser algo perto do Atlético. Isso é uma baba, é pequeno, Maringá é pequeno. Mirassol, tá vendo? Tá na primeira divisão, tá na primeira divisão, mas é pequeno, tá longe de ser que o Atlético é. Todos esses times que eu falei, o Atlético passou sufoco. Todos os times que acabei de falar pra vocês aqui agora. Juventude também passou sufoco. O Atlético passou sufoco. Mas o Thiago Fernandes está chamando sua atenção. Aí é dureza. Aí é dureza. Não, hoje eu tô só o Como que eu comecei a minha frase? Como que eu comecei minha frase? Eu peguei eu encarnei o Thiago Fernandes. Por isso que eu acho que foi sua melhor atuação nos donos da bola. Com todo desrespeito que esses adversários mereçam, eu vou falar isso. Então, Thiago, obrigado, viu? Hoje ele tá bem, hoje ele tá voando. Hoje é o melhor dia dele. Aí o que eu posso falar para a nossa audiência é o seguinte. O Elton é incoerente. Quando você perde os 5 jogadores titulares, como a gente citou agora aqui, é óbvio que você mexe muito na estrutura, mas aí a carência do seu elenco, é tão grande, que mesmo com esses jogadores titulares, você olha para o banco
você tem poucas opções, Verdade. você não tem um volante para escalar no seu time. Aí você pega a possibilidade de ter o seu melhor lateral, que seria o Rubens, e tem que meter ele no meio campo. Porque você O não absurdo é ele ser o seu melhor lateral, né? Entendeu? Ô, amigão, Então, quer dizer, um absurdo aqui, é ele ser a seu melhor palhaçadinha aqui, ó. A palhaçadinha aqui, ó. Ó, o Você é palhaçada, você que pediu. Eu não peço Foi nada. você. Eu, Pô, ficou bom, não tenho, hein? eu não tenho poder de pedir alguma coisa aqui, não. Everton. Eu queria... Pode ser Everton e amigos? Será que tem como fazer? Meus amigos. Aí a gente gosta. Você tá querendo dizer que só ele fala isso? Não, eu não quis... Olha, o Breno chegou Gente, eu aqui. não sou o diretor do programa. O Breno Tá- chegou tá- aqui. Tá acontecendo algo muito errado O aqui. Breno chegou aqui, cara. Eu só fiquei acho- cheio de dedo pra falar um negócio Não, eu desse. só perguntei. Uma Você exclamação. meteu Que um isso? acento agudo aqui, vai ficar bem ruim. Aí é lá ele, hein? Então tira isso aí rápido. Fabrício que mandou falar. Posso... Que o Fabrício, vocês pensam que o Fabrício é ácido. Vocês estão tão nervosos hoje que eu tô me sentindo meio Fausto Vera no programa. Tô aqui surumbático, mas apagado, aí, só assistindo assim, meus companheiros. Eu acho que levanta. acho- Segura o Peraí, microfone eu pra tenho não que segurar o cair. microfone, Fica aqui do meu lado. Tenta cruzar uma bola, tá? Tenta passar. Aqui, ó. Eu bola, sou onde o eu Fausto cruzo? Vera. Você vai driblar pra direita pra cruzar, Você beleza? não acha, HG? Não, vai. Mas o seu Fausto Vai, Vera? vai, eu sou o Fausto Vera, você é o atacante. Aí, agora eu vou cruzar. Agora o Valu vai cruzar na área. Eu sou o Alonso e você é o Fugão. Beleza? Fugão. Então, Valu, vai, parecendo Valu, um Fugão? Você é o Fugão, eu sou o Alonso, tá? Vai, cruzou. Não, o Fogão nem pulou, irmão. Aí, o Fogão só deixou a bola bater nele. aí cruzamento pra área. Aí eu Quem vai cruzar agora? O Elton vai O Romulo cruzar. tava na marcação. Era o Romulo, primeiro. Aí o Elton vai cruzar. O Elton é o jogador lá e vai cruzar. E você é o Fugão. E eu sou o Romulo. Vai. Gilete deitado. Vai falar mal do Rômulo é sacanagem. É sacanagem mesmo. Falar mal do Peraí, Rômulo é não, sacanagem. peraí, Tá mas uma ele errou. sacanagem. Mas ele Desculpa. errou. Beleza, Ó, Breno. Mas Você- ele errou. Ninguém tá aqui falando. Não é a primeira vez, Ninguém tá não é a falando primeira que ele vez é ruim, que não. você Mas ele persegue errou. um jogador de Ele base Ele errou. de algum clube Mas eu de acho futebol. incrível assim. Você já trata essa era do Atlético como a era Rubens. Eu acho Você incrível. trata dessa forma. O problema tá A no era campo. Rubens. O É o problema jeito que você é trata. do campo também. Já foi questionado o departamento físico, o SIGA, mas tem um técnico lá à beira do Não, campo. tudo bem, mas nós No- estamos falando no aqui de um alto- lance no do alto Romulo, que o Romulo momento, errou no uma melhor coisa básica. O Cuca tem Ele que tem que marcar marcar em o time, cima. o time Peraí, dele meu. está Pô, não pode. desorganizado Aí eu dentro do não campo. Não, não tô falando que ele é um Não, jogador quem faz ruim, isso não. é o Everton Eu e tô o falando que ele é um Breno. jogador ruim, não, mas a bola O não é Everton do e o Atlético. Breno. O Everton e o Breno. Rômulo fez a quarta partida dele na A temporada. gente estava concordando com quase Peraí, tudo. irmão. A gente Eu tô estava só- concordando eu tô com só- quase tudo, meu irmão. Eu tô só fazendo uma leitura aqui, Não, usando não fala do meu vocês como Rômulo, não. peças, Se é garoto pra da base, eu não explicar o gosto que, de que falar, aconteceu ontem. Aí alguém Ou fala seja, assim, tá vendo eu que falei, deu, dá o Rômulo, oportunidade pro Rômulo ontem, não? Quando você entrar Aí uma no time, covardia. você não pode ter o mesmo comportamento do zagueiro Panda que tá do seu lado. Não, mas vocês estão não minando o pode- garoto. Isso é Vocês porque estão o time minando o está garoto. desmantelado. Everton, você e o Breno Galante estão minando o garoto. Aí depois Então é o seguinte, você o não moleque pode ter tem o mesmo problema, a culpa é de comportamento, vocês. Porque a oportunidade, Vocês são os a responsáveis. oportunidade aparece. E aí quando aparece, cara, você tem que se matar em campo. É, Eu mesmo com um sei time que é difícil desmantelado jogar como ao tá. lado dos Pandas, viu, Rômulo? Não. Você, se fosse pra te citar, Rômulo, pra te esculhambar, eu tinha te citado quando eu falei aqui de jogador que não deveria vestir a camisa do Atlético. Porque eu odeio o jogador Panda. Esse time não compete. Não compete. E se desorganizou. Quando você juntar tudo isso, você começa a resolver. Mas se a direção não colocar jogador de qualidade, líder em campo e tal, não vai virar, meu irmão. Não vai virar, sabe? Isso aí é gestão. Na beira do gramado, é gestão do futebol com a direção, com o Brax ali, que agora... Eu não vou nem considerar o Vitor, não, que é o Brax que manda lá. O Brax, e lá em Mas cima... é agora, e lá em que já cima foi o Vitor. é cumprir com as obrigações. Tem que